Quando você estava ali na faculdade, você tinha comentado para mim aqui que você fez a faculdade e não prestou concurso, né? Não. E aí o primeiro objetivo era o AB. O exame da ordem, isso. Depois que você fez o exame da ordem, para que concurso que você começou a prestar e quanto tempo até ser aprovado? Sim, aí só uma pergunta ótima. O que eu observei? Passei no exame da ordem, colei grau. Eu observei que aquele ensino da faculdade, da graduação, em muitas matérias, ele não era o mesmo ensino que eu precisava para áreas públicas, para concurso. Então, eu precisava de um bom cursinho. Eu precisava de um bom caderno, de um bom material, porque eu via que o conteúdo da faculdade nem sempre ele aborda aquilo que é cobrado em prova de concurso. Quase nunca, né? Ele é muito teórico, então, né? assim, na busca do sonho, eu e mais 2 amigos, a gente foi para São Paulo. Sou formado em Franca, a gente foi para São Paulo fazer o curso do professor Marcato. Né? Já ouvi falar. Aí nós ficamos 1 ano lá, e nesse 1 ano em São Paulo, eu fiz um caderno, assim, é o caderno que na época não tinha e-book, essas coisas. Se o professor espirrasse, contava uma piada, muito possivelmente estaria no meu caderno. Tava ali. Né? Pô, eu já fiz um caderno, eu tenho um grande norte. Aí, a partir daí, fui revisitando esse caderno, batendo. E assim, sempre estudei muito. Eu nunca tive preguiça de estudar. Eu, até no cursinho, estudava naquelas cabines, que eu gosto de silêncio. O estudo é algo que exige uma concentração e um silêncio. As funcionárias, elas falavam que conseguiriam ajustar o relógio do local pelas minhas chegadas e saídas. Que legal. Chegava às 8, 1h30 fazia um café, voltava, meio-dia eu ia almoçar. 1h30 eu estava sentado de novo, de segunda a sexta. E sábado até 1h da tarde. Então, aí eu fui nessa crescente. Quando dá uns 3 anos, assim, 2 anos e meio, você já começa a ir para segundas fases. Você já começa a ir para segundas fases. Não, vai para segunda fase. 2 anos e meio para ir para segundas fases. Legal a galera entender esse aí jogo. Você já começa a ir para os exames orais. Então, eu fui aprovado na Defensoria Pública com 4 anos e pouco de estudo. Aí até ser chamado... Um cara religioso. Eu tomei posse eu tinha formado mais ou menos uns 5 anos quando eu tomei posse na Defensoria. Aí chega uma hora, assim, com esses 4 anos de estudo intenso, que você começa a passar em muita coisa. Você começa... Aí é o efeito cumulativo. Isso aí. Por exemplo, eu fui aprovado para cartório no Paraná. Mas aí, a minha posição, ela me dava uma serventia deficitária, que tem essa questão. Sim, pega um cartório mais fraco. Eu vou ficar aqui no cartório, daqui 2 anos eu faço uma remoção. Não, eu vou continuar, não tomei posse. Aí eu passei para analista do MP e passei para a Defensoria. O Ministério Público me chamou, com 1 mês e meio de analista, a Defensoria me chamou. Aí... Exonerou aí tarefa completa. Agora, a partir de tomei posse na Defensoria, um dos cargos que eu almejava, agora essa fase resolveu a parada. Que legal, uma história legal. E é legal trazer esse exemplo. Eu costumo falar, a gente faz uma analogia aqui com o concurso com uma corrida, né? Embora eu não goste de correr, não, a Lorena é que corre. Daqui dos hosts, a Lorena é a que corre. Corro dele. Não, inclusive. Ela é que corre e eu pedalo. Às vezes cai. Mas o lance é que eu costumo falar que, de acordo com a quilometragem, fazendo uma analogia. Por exemplo, você pega os cargos de técnico, eles são mais ou menos uma corrida de 10K. 10 quilômetros. Perfeito. Então, com uma preparação ali, você corre. Não é a analogia perfeita, porque às vezes o cara consegue correr em 1 mês 10 quilômetros. Não é tão simples assim, mas só para o cara entender. Os cargos de analista seriam uma corrida aí de 21K. Que já é um trecho maior. Isso. E os cargos de carreira, defensoria, magistratura, promotoria, carreiras fiscais, área de controle, seria a maratona 42K. Isso. Então, o que eu acredito é que se você for cumprindo as etapas, para quem de repente começa com cargos ali menores, você tem uma quantidade de conteúdo menor. Então, por exemplo, no seu caso, você demorou 2 anos e meio para começar a ir para a segunda fase. Num concurso de repente, de nível técnico, isso acontece uma brevidade maior. Sim. Talvez com 1 ano você já estaria ali beliscando uma aprovação. De estudo correto. De estudo correto. Sim. Isso. Com 2 anos, de repente, você já está nesse cargo aí de nível técnico. Isso. E o de analista, às vezes, talvez o de analista porque abriu um pouco depois, mas talvez você com 2 anos e meio, 3 anos, você passaria no de analista. Sim. A quantidade de conteúdo é um pouco menor. E aí esse que é o lance, né? A quantidade de conteúdo que interfere. O nível das questões não é tão mais difícil, mas a quantidade de conteúdo... As primeiras fases costumam ser muito comuns, as questões
questões, assim, elas são muito próximas. Aí na segunda fase, você já pega uma profundidade maior ou não, dependendo do tipo do concurso. Na segunda fase, ela já começa a te definir o perfil da carreira, do analista, do defensor, do promotor. Na segunda fase, ela já começa a te filtrar. Sim, total. As primeiras fases, elas são muito lei seca, muita súmula, então elas são quase que são muito comuns as questões. Sim, súmula e lei seca. E é isso, assim, você ter a consciência de que é algo a médio prazo. O concurseiro ele não pode ser uma pessoa imediatista. Nossa. Ele tem que saber lidar com o não. Você toma muita bola na trave, você chora muito, você se decepciona muito, você fica na beira do corte, você passa o concurso anulado. Então, tem todo um pacote. Então, você tem que saber lidar bem com isso. A gente usa a expressão aqui de antifrágil. Sem ser antifrágil. Porque tem o resiliente, que é quem consegue chegar no vermelho e voltar à situação normal. Então, deu errado e tal, e continua. E tem o antifrágil, que ele chega, ele toma uma cabeçada dessa, né, uma rasteira, e ele volta mais forte. Então, quando ele volta, ele fala, não, eu vou fazer melhor do que eu estava fazendo. Eu não consegui passar aqui, fiquei por um ponto, ou fiquei na fase oral, agora eu vou estudar mais. Então, esse é o perfil que passa. E o que eu pensava, assim, quando eu chegava a bater na trave, eu tenho um exemplo muito claro assim, que aconteceu comigo, que eu cheguei a fazer exame oral para a magistratura de São Paulo. A última fase. Sim. E saiu o resultado, eu não fui aprovado. Eu também não estava me sentindo confortável, alguma matéria... Então, imaginemos, esse resultado saiu quinta-feira à noite. Sim, saiu a lista, o Luciano não estava na lista. Onde eu estava na sexta-feira de manhã? Eu tinha duas possibilidades. Ficar em casa chorando as pitangas, ou na sexta-feira de manhã... Podia ser um sextou também, tomar uma e retomar os estudos. Qual a escolha que eu fiz? Eu voltei a estudar no dia imediatamente após. Eu não me permiti ficar triste. E por quê? Porque o antifrágil, eu percebi que eu estava no caminho certo. Isso, eu percebi a melhor coisa. Que, olha, eu não conseguia. Não deu, em outro concurso eu consigo, porque eu tô nesse caminho. Porque eu sei de histórias de pessoas que chegam até essa perspectiva, tomam uma cabeçada dessa e desistem. Isso, Desistem. E ainda fala Mas assim, tava muito próximo ali dos 40 Essa é a mentalidade. É a história do copo meio cheio, meio vazio, mas é muito real, porque você pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui não é pra mim, eu não passei de novo. Ou você pode olhar e falar, opa, peraí, eu fiquei na fase oral. Quanta gente queria estar reprovando na fase oral, porque isso já é um puta de um indício de que tá dando certo. Sim. Então acho que é só a questão de e você constrói a partir dessas pedras que você recebe. Então, o concurseiro ele tem que saber que ele lida com isso. Imagina a gente tá falando para alguém que tá começando agora, começou hoje. Olha, vale muito a pena, a gente começou a conversa, vale muito a pena. Mas a sua caminhada, você tem obstáculos. Saiba disso.